Bom dia, sétimo ano. Agora retomaremos nosso conteúdo sobre as grandes navegações. Já estudamos sobre as navegações portuguesas, né? Vimos que Portugal foi a primeira nação europeia a se lançar nas grandes navegações. E agora nós estudaremos sobre as navegações espanholas. Para compreendermos sobre o processo de expansão da Espanha, primeiro nós devemos estudar um pouco, conhecer um pouco sobre quem foi Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo foi um navegador genovês que ele defendia um audacioso plano, né? Ele defendia, primeiramente precisamos entender o que é que ele defendia. Cristóvão Colombo, ele defendia que a Terra era esférica, ou seja, redonda. Hoje sabemos, basta olhar uma foto tirada do espaço para sabermos que a Terra tem um formato esférico. Só que lembremos que naquele período a maioria das pessoas e também muitos estudiosos acreditavam que a Terra era plana. Então, Cristóvão Colombo defendia uma ideia que era considerada muito audaciosa do período. Ele apresentou a sua e como ele acreditava que a Terra era esférica, ele acreditava que seria possível chegar ao Oriente pelo Ocidente, ou seja, dando a volta em torno do mundo, já que a Terra era esférica. Imaginemos, né, que essa bolinha aqui é o planeta Terra para vermos como era o plano de Colombo. Digamos que aqui nesse ponto a gente tem a Europa, certo? A Espanha. Só imaginamos, né? Porque eu não desenho o mapa, mas imaginemos também que aqui fica a Ásia, né? Aqui no meio tem a África aqui do lado, o Mar Mediterrâneo, né? Então ele acreditava, como aqui essa rota do Mar Mediterrâneo já era controlado, né, pelos italianos, e Portugal fez a rota do périplo africano, ou seja, contornando a África, ele defendia outra rota, né? Ele acreditava que se os navegadores saíssem da Europa e fossem navegando em direção ao Ocidente, eles conseguiriam dar a volta ao mundo e chegar ao Oriente, chegar aqui na Ásia. Então vejamos, ele acreditava que seria possível sair da Europa e chegar na Ásia, dando a volta em torno do mundo pelo Ocidente. Lógico que ele não tinha dimensão do real tamanho da Terra, ele acreditava que a Terra fosse bem menor e ele não sabia que, saindo pelo Oceano Atlântico, ele encontraria novas terras, terras de um continente desconhecido, que hoje sabemos que é a América. Vejamos aqui no mapa. Ó. Então, aqui a gente tem Portugal e Espanha, e aqui a gente tem a Ásia, ok? A Índia fica bem aqui. Portugal, como já sabemos, fez essa rota, né, que é o périplo africano, contornando a África até chegar à Índia. E Cristóvão Colombo defendendo que a Terra era redonda, ele propôs essa rota, que era sair da Espanha pelo Ocidente, né, até chegar, dar a volta ao mundo, até chegar na Ásia. Só que, vejamos, ele não sabia da existência da América, esse enorme continente que fica, né, entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, né, que separa a Europa, né, da Ásia pelo Ocidente. Né? Então, ele fez essa proposta de chegar à Ásia pelo Ocidente, dando a volta ao mundo. Ele fez essa proposta inicialmente aos portugueses. Os portugueses não aceitaram, acharam que era muita loucura. Então, ele apresentou essa proposta aos reis, né, da Espanha. E os reis da Espanha, Fernando e Isabel, os reis espanhóis, aceitaram compraram a ideia de Cristóvão Colombo. Então vejamos, enquanto que Portugal fez a rota do périplo africano, ou seja, chegou à Índia, contornando a África, a rota feita por Cristóvão Colombo seria o quê? Chegar ao Oriente pelo Ocidente, dando a volta em torno do mundo. Né? É bem simples, é só imaginar que ele queria chegar, ele defendia que a Terra era redonda e queria chegar à Ásia
dando a volta em torno do mundo. Só que ele não tinha, né, ele não tinha dimensão do real tamanho da Terra e nem sabia que depois do Oceano Atlântico, né, depois do Oceano Atlântico existia um novo continente, que era a América, que os europeus desconheciam esse continente. Então, o que foi que aconteceu? Ele saiu, ele fez essa viagem, né, saiu aqui da Espanha e acabou chegando aonde? Na América Central. Ele acabou chegando na América acreditando ser a Índia. Ele ainda fez mais 2 viagens para as terras onde ele chegou, né, onde ele conseguiu chegar, acreditando que era a Índia. Inclusive, ele morreu, né, nessas últimas viagens, acreditando que aquele lugar era a Índia. Por isso que ele chamou os nativos daquela região de índios, né? Hoje sabemos que a maioria dos indígenas ainda são chamados de índio. Eu acredito que vocês não sabiam a origem desse nome, mas é exatamente por isso. Porque Cristóvão Colombo acreditava que havia chegado à Índia, então batizou aqueles nativos de índios. Na realidade, ele chegou aonde? Num lugar que ele chamou de São Salvador, né? Mas na realidade corresponde a Bahamas, na América Central. Ok? Então, foi apenas em 1501 que o navegador Américo Vespúcio, né, percebeu que aquelas terras, né, que Cristóvão Colombo encontrou, se tratava de um novo continente que ficava entre a Europa e a Ásia, né? Então, esse continente, que hoje chamamos de América, ele recebeu esse nome em homenagem a Américo Vespúcio, né? Por quê? Porque foi Américo Vespúcio que se deu conta de que se tratava de um novo continente. Na realidade, quem encontrou o europeu, o espanhol, quem encontrou foi o Cristóvão Colombo, mas quem se deu conta de que se tratava de um novo continente, não da Índia, não da Ásia, foi Américo Vespúcio. Por isso que o continente foi batizado com o seu nome. Outro navegador importante foi Fernão Magalhães, né? O que foi que ele fez? Ele fez a passagem do Atlântico ao Índico, né? Do Oceano Atlântico ao Oceano Índico, pelo extremo sul da América, que ficou batizado como Estreito de Magalhães. Então, Fernão Magalhães ele conseguiu chegar à Ásia, né? Vejamos aqui. Fernão Magalhães, ele fez essa viagem aqui, ó. Ele conseguiu, enquanto que os outros chegaram aqui na América Central e exploraram esse território, o objetivo principal deles era chegar aonde? Na Ásia, para comercializar as especiarias. Então, ele fez essa viagem aqui, né? Acabou chegando no extremo sul da América, passou aqui pelo Estreito de Magalhães, então ele passou do Oceano Atlântico ao Oceano Índico, né, pelo Estreito de Magalhães e conseguiu chegar na Ásia. Como a gente sabe, né, a Terra é redonda, então ele indo mais ao ocidente chegaria aqui, né, aqui. Então é isso. Esses são os principais navegadores da Espanha e essa é a rota feita pelos espanhóis, ok? A principal rota deles foi chegar ao Oriente navegando pelo Ocidente, né? Dando a volta em torno do mundo.